Bom dia! Hoje é dia 11 de março e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Romanos 7, versículo 13. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, onde eu leio o devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos ler a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Visão geral: o autor Paulo, o autor, era um hebreu por descendência natural de Tárcio, na Cilícia. Educado por Gamaliel, o grande professor farisaico, Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco por causa da perseguição, foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco e depois foi para a Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar para Antioquia, onde trabalharam por um ano. Depois disso, os dois foram para Jerusalém com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até a sua morte, fazendo pelo menos 3 grandes jornadas missionárias, que sofreu durante e depois um longo martírio até a sua morte. Epístola de Paulo. As epístolas de Paulo geralmente são colocadas em 4 grupos, como segue: grupo escatológico, ou aqueles que lidam com a segunda vinda de Cristo. Estes são primeira e segunda Tessalonicenses, foram escritos em Corinto por volta de 62 a 63 depois de Cristo. O grupo antijudaico, ou aqueles que escrevem sobre controvérsias com os professores do judaísmo. Eles são 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos, escritos durante a terceira jornada missionária, provavelmente em Éfeso, Filipos e Corinto. O grupo cristológico, que centraliza seus ensinamentos em torno do caráter da obra de Jesus e foi escrito durante o encarceramento em Roma. Eles são Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios e Hebreus. Muitos pensam que Paulo não escreveu Hebreus. O grupo pastoral, ou aqueles escritos por jovens para jovens pregadores que abordam assuntos de organização, governo da igreja, instrução prática sobre evangelistas, pastores e outros obreiros cristãos. Eles são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Todas as epístolas de Paulo, com exceção de Hebreus, caem muito naturalmente em 5 seções como segue: uma introdução, que pode conter uma saudação, geralmente incluindo o assunto da epístola como o nome daqueles que colaboraram com Paulo no momento da escrita, e agradecimentos pelo bom caráter ou conduta daqueles a que se dirige. Uma seção doutrinária, que discute alguns grandes ensinamentos cristãos que precisam de ênfase especial, sendo o caso da igreja ou do indivíduo abordado. Uma seção prática, na qual se expõe a aplicação prática dos princípios discutidos na seção doutrinária à vida daqueles a quem se dirige. Uma seção pessoal, a qual são enviadas mensagens de saudações pessoais para e por vários amigos. E uma conclusão, na qual se pode encontrar uma bênção ou dedicatória para autenticar a carta com outras palavras finais. A motivação da Epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma e agora esperava fazê-lo em breve. Ele pôde, portanto, ter desejado que soubessem de sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez tivessem ouvido alguns relatos falsos sobre ela. Foi logo depois que escreveu Gálatas e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação. Ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, como já tinha dado ao lado humano no livro de Gálatas. Desse modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos. Em Gálatas, o homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça
ao crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristã, amiga de Paulo, estava prestes a ir a Roma partindo do litoral de Corinto. E ele não apenas teve uma boa oportunidade para enviar a carta, mas pôde, de certa forma, prestar-lhe um serviço, ajudando na sua apresentação. A igreja em Roma. Sem dúvida, estava entre uma condição muito próspera no momento do suicídio de Paulo. Talvez tenha sido organizada por alguns judeus que ouviram e creram enquanto estavam em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecostes. Embora seus membros incluem judeus e gentios, Paulo a considera sendo uma igreja, especialmente uma igreja gentia. Alguns erros de doutrina e prática haviam adentrado as igrejas e precisavam ser corrigidos. Eles pareciam ter entendido mal o ensinamento de Paulo e confiado de que ele ensinava que quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Ele pode ter pensado que eles pensavam que devemos pecar a fim de obter mais graça e, portanto, podem ter feito do seu ensino de justificação pela fé uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus não reconheciam os cristãos gentios como iguais no reino de Deus. Por outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desprezo para seus limitados, preconceituosos e fanáticos irmãos judeus. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. A conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até esse momento, e não é provável que outro apóstolo tivesse estado lá, pois Paulo não teria planejado ir, já que sua regra era não ir aonde outro já havia trabalhado. Isto causa um grande golpe no catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Se Paulo não o seguiu, Pedro não estava lá, e a tese mais importante para o papado é derrubada. Paulo tinha no momento muitos amigos íntimos conhecidos em Roma, muitos dos quais foram mencionados no capítulo 16, entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. O argumento do livro, as doutrinas do livro são consideradas e discutidas sobre 4 preposições principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período da escrita, provavelmente em Corinto, por volta de 58 depois de Cristo. Tema: o dom da justiça de Deus como nossa justificação, que é recebida pela fé em Cristo, ou justificação pela fé. A gente vai ler análise. A análise do capítulo 7 é pela natureza dada a ela, essa luta contra a natureza antiga que será vencida. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora vamos ler o nosso devocional. O pecado sobremaneira maligno. Romanos 7, versículo 13. Cuidado com os leves pensamentos de pecado. Na hora da conversão, a consciência está tão sensível que temos medo do menor pecado. Recém-convertidos têm uma timidez santa, um divino temor de ofender a Deus. Mas, ai de mim, logo a fina flor sobre estes primeiros frutos colhidos é removido pela dura manipulação do mundo ao redor. A planta é sensível da jovem devoção se transforma num salgueiro no pós-vida, flexível demais, inclinando-se com muita facilidade. Infelizmente, é a verdade que mesmo um cristão pode ficar insensível de tal maneira que o pecado que uma vez o apavorava, nem o mesmo o assuste. Aos poucos, os homens se familiarizam com o pecado. Ouvido perto do qual o canhão estourou, não perceberá sons leves. No início, um pecadinho não assusta, mas logo dizemos, isso não é pequeno. Então vem outro maior e outro, até que aos poucos começamos a olhar o pecado como um mal pequeno. Então segue-se uma presunção profana. Não caímos em grande pecado, na verdade tropeçamos no pouco, mas nos mantivemos de pé no principal. Podemos ter dito uma palavra profana, mas na maior parte das conversas tenham sido consistentes. Mas na maior parte. Então, aliviemos o pecado, jogamos uma capa sobre ele, o chamamos por nomes delicados. Cristão, cuidado para não amenizar o pecado.
Tenha cautela para não cair pouco a pouco. O pecado é algo pequeno, não é um veneno. Quem conhece seus limites? Pecado, uma coisa pequena? As pequenas raposas não entregam as uvas. Um minúsculo coral não pode construir uma rocha com os restos de um navio? Pequenos golpes não fazem cair carvalhos impotentes? Gotejamos contínuos não desgastam pedras? O pecado é algo insignificante? Ele feriu a cabeça do Redentor com espinhos e perfurou seu coração. Ele o fez sofrer angústias, amargura e aflição. Se você pudesse pesar o menor dos pecados na balança da eternidade, fugiria dele como uma serpente. E abominaria a mínima aparência do mal. Olhe para todo pecado como aquele que crucificou o Salvador e verá a sobremaneira maligno. Então, este é o nosso devocional da manhã para nós não deixarmos nenhuma aba, porta aberta para o diabo, para o pecado. Não é porque é algo pequeno, algo insignificante que não é errado ou é menos significante. Como Pedro diz, o diabo é como um leão que espera só uma oportunidade e às vezes essa oportunidade pequena é o que ele precisa. Então, tenha um bom resto de quarta-feira. Mais tarde nós voltamos com o devocional da noite lá no TikTok às 8 horas. Tenha um bom resto de quarta-feira e até o próximo.